Pois bem, vamos lá, vamos falar mais um pouco aqui de... Vamos falar aqui sobre o dólar, um vídeo, né? O dólar parte 2. Pessoal, é o seguinte. A alta do dólar, tem um parâmetro no plano real, né? E o que acontece? O volume de dinheiro e a frequência de rotatividade do papel moeda, no caso a moeda nacional, só pode ter um alto giro ou um menor giro de frequência, ou seja, a frequência do giro do dinheiro e o volume de dinheiro na sociedade só pode aumentar ou diminuir a frequência e o volume quando você tem uma capacidade produtiva. Você tem que ser produtivo no seu país, na sua fábrica, na sua empresa. Se você é produtivo, você tem um giro, de produtividade, e ao mesmo tempo o governo, o Banco Central, ele tem que soltar esse dinheiro para que essa densidade produtiva ela se torne capitalizadora na sociedade. Agora, veja bem, o Brasil não é produtivo. A grande verdade é que nosso país não é produtivo. Aqui nós fazemos de tudo já, né? Eu acredito que muito da nossa capacidade de trabalho e de produção envolve muito indústria do mundo todo, principalmente da Ásia, eu acredito. Os lucros destas instituições ou empresas que está no Brasil, que são multinacionais, elas ainda operam no modelo globalista do ano 2000, em média, do ano 2000 para trás e do ano 2000 para cá, porque nós estamos repensando uma nova globalização junto com um neoliberalismo econômico no Brasil. Tá difícil fazer isso aí, né? Tá muito complicado. Por causa, nós não estamos conseguindo fazer um neoliberalismo, uma nova globalização no Brasil, por causa do padrão monetário da União Europeia. A União Europeia é que estabelece regras macroeconômicas no mundo todo. Então veja bem, no Brasil a gente não faz nada do zero, a partir do zero. E se nós fazermos hoje, essas empresas ou máquinas ou indústrias, elas são monopolizadas pelo capital, pelos seus países de origem. Ou seja, então se você tem uma Volkswagen no Brasil, se você tem uma Renault no Brasil, os lucros dessa empresa, majoritariamente, vai tudo para os países de origem. Você está entendendo? De fato, é uma música lá do Gabriel Pensador de 1994, né? Hoje eu tô feliz, matei o presidente. Porque, na verdade, esse ano de 2019 para frente, começa um novo Brasil. Doa a quem doer, chore quem quer chorar. É histórico. É histórico, é premeditado, é arquitetado e é engenhado que o Brasil mude a partir de 2019. Foi preparado isso. Nenhuma elite do Brasil ou governo vai impedir isso. O projeto que está programado para o Brasil agora para frente, de 2019, foi programado desde o ano de 1994.
Foi programado. Tá nascendo hoje, nesse ano de 2019, no mês de dezembro, um novo Brasil. Tá nascendo já. E o nascimento desse Brasil, que está nascendo hoje, nesse ano de 2019, foi programado desde o Plano Real, em 1994. É uma mensagem ocultista na música do Gabriel Pensador. Hoje eu tô feliz, matei o presidente. Beleza? É um marco zero na história do Brasil. Vai ter pobre que vai sofrer com essa transição. Vai ter rico de classe média que vai sofrer com essa transição. E vai ter governos que vão ficar totalmente chocados com o que vai acontecer. Mas de fato vai nascer um novo Brasil. Não é eu que estou falando. É a teoria do mundo. É o que está agendado para acontecer no Brasil. Vai nascer um novo Brasil a partir desse ano. Independente se eu votar aqui ou se eu não votar. Se os pobres vão continuar com esse modelo de ignorância, se a educação no Brasil vai continuar com esse modelo de mentira, não interessa. A partir de hoje nasce um novo Brasil. Se pessoas da elite vai ficar reprimidas nessa transição, ou se pobres vão ficar reprimidos nessa transição, não interessa. Vai nascer um novo Brasil a partir desse ano. Não importa se é o Bolsonaro, se é o Ciro Gomes, vai nascer um novo Brasil. É sério isso aí. Está programado desde o ano de 1994 na música Gabriel o Pensador, matei o presidente. Olha só. Então veja bem, nós, a cúpula dos BRICS, a cúpula dos BRICS está repensando um novo modelo neoliberalista e globalizacional, ou seja, uma nova globalização dos países emergentes, que o Brasil faz parte. Mas aí tá cheio de neguinho contra a economia Unite Open Source. E agora veio o processo da Microsoft, né? Eu falei num discurso aí que a Microsoft, a Microsoft, que é patrona do Windows, a Android, a Apple e a Linux são plataformas operacionais. Beleza? Mas quem saiu na frente na corrida, porque a programação binária ela vem lá da Segunda Guerra Mundial. Os primeiros textos binários, sequência de bits, foi descoberto lá, lembra do código Morse. Aí tem que estudar, né, a parte técnica eletrônica para você entender, né? É por isso que eu tô aqui, né, para falar sobre isso, a parte eletrônica. O desenvolvimento da era eletrônica no mundo resultou no celular que você tem hoje, com a capacidade de processar milhões de bits por segundo. E isso começou lá na Segunda Guerra Mundial, quando os alemães ainda se comunicavam com o código Morse. Os bits é baseado no código Morse. Então veja bem, quem saiu na frente dessa linha de programação? O Japão. Eu acho que foi o Japão que desenvolveu todas as plataformas de programação. Eu não quero afirmar isso, mas eu tenho quase certeza sobre isso. E aí, quando a Microsoft Windows atingiu um estado tecnológico dentro da Microsoft Word, ou da Microsoft, do Windows, ou seja, quando o Windows, feito pela Microsoft nos Estados Unidos, atingiu uma capacidade de programa full, né? Ou seja, por exemplo, eles fizeram a plataforma Windows e fizeram o pacote Office. Só o pacote Office gerencia uma casa, um escritório, tudo ao mesmo tempo. E dentro do pacote Office, por exemplo, tem o programa Axis. O Axis, ele cria programas, cria planilhas de trabalho e de organização. Então, quer dizer, o próprio Windows, ele ficou irrelevante. Ficou irrelevante ter o Windows no computador, porque começaram a fazer o Windows sem propósito, né? Por exemplo, o último Windows melhor da Microsoft é o Windows XP. O Windows XP é o melhor que existe de todos os Windows que fizeram desde o 3.11. E aí continuaram, né? O Windows 7, beleza, também é um outro programa bom.
depois veio o Windows 8 e agora o Windows 10, que é uma carroça. Eu não gosto do Windows 10. Sinceramente, eu acho ele bonito, mas eu acho muito lento. E mesmo com computadores avançados, com alta capacidade de memória RAM, processador e placa-mãe, o Windows 10 é uma carroça. Na minha opinião, não presta. Eu adoro o Windows XP. Agora veja bem, depois que o Windows começou a ser sabotado, ou seja, começaram a vender programas sem ter necessidade, ou seja, você atingiu um estado alto de programação operacional e não precisa mais, né? Aí o surfista prateado, né? Uma mensagem subliminar no filme O Quarteto Fantástico. O surfista prateado, ele navega, ele entra dentro do seu Windows, ele entra dentro do seu Android, ele entra dentro do iPhone e ele entra dentro do Linux. Quem é o surfista prateado? Eu não sei. Eu não sei quem é o surfista prateado. O que eu sei é que o surfista prateado, ele navega no mundo todo e pega projetos e faz o projeto. Você cria a ideia e o surfista prateado põe na prática o projeto. Então não adianta você querer ser ambicioso dentro do Windows. E quando a Microsoft começou a hackear, né, ou seja, é uma espécie de hacker isso aí. Criar o Windows sem ter necessidade mais e vender num preço absurdo no mercado, foi quando a pirataria entrou em cena, né? E começou a hackear o próprio Windows. E é natural que isso aconteça, porque o nosso mundo é dois mundos. A Ásia sempre teve uma tendência ao comunismo militarizado. E o Ocidente, Estados Unidos, Europa, grande parte da Europa, tendeu-se ao materialismo imposto pelo Reino Unido. Na minha opinião, gente, a filosofia materialista tem que acabar. A filosofia materialista tem que acabar junto com os profissionais de ignorância plena. Ou seja, aqueles que fabricam a ignorância na sociedade. Porque não tem mais tempo para isso. Você está entendendo? Não tem mais tempo. Então, a filosofia materialista ela vai ter que sumir da face da Terra. Né? Quem colocou a filosofia materialista no mundo foi os britânicos, Reino Unido. Segundo eles, alegam que é para o desenvolvimento e o progresso. E os anônimos falam que para nós atingirmos o progresso, não precisamos mais de um elitismo nesse formato caro, obsoleto. Pois bem, então, olha só, a densidade do trabalho, a capacidade de você produzir é o que faz ter um parâmetro na economia. Você produz muito, o Banco Central solta dinheiro para esse consumo de produtividade. Então não adianta você ter muito dinheiro circulando em alta frequência na sociedade sem ter produtividade. Porque quando isso acontece, você pode ter certeza que está cheio de cargo fantasma. E gente ficando rico sem fazer nada. Porque não tem sentido soltar. É como eu disponibilizar 70 mil amperes para carregar um celular de miliamperes. Você está entendendo? É a mesma coisa. Se eu tenho pouco trabalho, pouco desenvolvimento no país, eu não posso soltar a economia. Como aconteceu nos governos entre 2000 e 2011 até o governo Lula. E é por isso que os caras entraram e começaram a explodir caixa eletrônico e recolher o dinheiro em excesso. Você viu que o Brasil está em crise, o crescimento econômico está baixo, mas ninguém está passando fome? Ao contrário da África, né? Que a África é um país totalmente mal desenvolvido, onde as pessoas são largadas no chão com extratos de fome, né? A pobreza no Brasil é muito baixa. A pobreza no Brasil é menos de 2% ou 1% em escala nacional. Bom, pois bem, agora o que de fato acontece é que existe ilicitudes. O que é ilicitudes? Pessoas que ganham dinheiro fácil sem fazer nada, sem ser produtivo. E é isso que estraga o nosso país. Pessoal, a partir desse ano, 2020, nasce um novo Brasil. Doa a quem doer. Doa o ignorante da favela ou doa ao intelectual da elite. Vai nascer um novo Brasil. É programado isso aí.
Tá na música Gabriel o Pensador. Hoje eu tô feliz, matei o presidente. É programado isso aí, tá bom? Então, você entendeu, né? Densidade produtiva tem que ter uma relatividade com o processo de trabalho e produtividade, né? E no Brasil, as multinacionais que aqui existem, eu tenho quase certeza que são ainda indexadas a um modelo globalizacional ou globalista entre o século passado e o ano 2000 até 2010. Acho que mais de 50% de todas as multinacionais instaladas no Brasil mandam esses lucros, que são mais de 50%, para os seus países de origem. E é isso que os BRICS vai enfrentar. É isso que os BRICS vai enfrentar. Tá bom? Porque o Brasil ele não pode crescer tanto. A filosofia materialista que reinou quase desde a Idade Média para cá, desde os filósofos, aliás, desde final da Idade Média, né, por volta de 1800, com Adam Smith, essa filosofia materialista, ela vai se encerrar no Brasil e no mundo, vai acabar esse negócio, né? E eu acho que a gente vai entrar numa era de eficiência, de baixa riqueza trabalhista, ou seja, o trabalhador vai ganhar pouco, mas vai ter alta qualidade de vida, subsistencial. E a verdade é que os BRICS vão enfrentar esse problema aí da globalização, tá? E é justamente isso que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando no neoliberalismo de 2020 agora, que se inicia, e no modelo globalizacional, juntamente com a economia Open Source Unite dos países subdesenvolvidos do mundo. No caso, Rússia, China, Índia, África e Brasil, tá bom? Agora, veja bem, a base dessa porcaria toda é uma mentira que fizeram pro arquiteto. A Petrobras, ela não tem lastros com a Imperial Diesel e a Imperial Diesel não tem lastro com a Petrobras. A Petrobras vende borracha, vende pneu, e a Imperial Diesel, ela vende diesel, beleza? São coisas diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, beleza? E outra coisa, de fato, o dólar está em alta. O dólar, na minha opinião, ele não vai abaixar em relação ao papel real, ao real. O dólar não vai equalizar. E se ele equalizar, o futuro do Brasil é pior ainda na economia, nos próximos 5 anos. Então não pode, o dólar, doa o que doer, o dólar tem que manter o máximo de estabilidade nessa referência mesmo, sempre em alta e plano de real mais escasso. E isso vai afetar de fato, com essa alta do dólar, isso vai afetar o consumo interno do Brasil juntamente com os países asiáticos, mas é uma tendência natural. É uma tendência, porque na verdade está nascendo um outro modelo de economia. Você está entendendo? Está nascendo um outro modelo de economia. Um abraço, até o próximo vídeo.